Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Espero que tenhamos hoje um bate-papo agradável sobre esses três grandes pensadores do século XX, mas, sobretudo, o assunto não são os três. O assunto é o símbolo. O símbolo como uma ferramenta de vida fantástica que nós teríamos que aprender a usar. Talvez fosse uma das grandes perícias através das quais nós cresceríamos e conquistaríamos a condição humana. É aprender a entender e a viver considerando que a vida é simbólica. Um elemento que eu gostaria, antes de entrarmos propriamente na nossa palestra de hoje, de ressaltar a vocês, é que quando falamos de três grandes simbolistas do século XX, não quero dizer que sejam os maiores, nem que sejam os únicos. Simplesmente foram pensados porque são três pensadores que me ensinaram bastante a respeito desse conceito, símbolo. Um deles, bem menos conhecido do que os outros, que é Rosso de Luna, e os outros dois, membros daquilo que ficou conhecido como Círculo Eranos, que era um grupo dos maiores simbolistas do século XX, que tinha a cabeça nada menos do que Carl Jung. Ele também, um grande conhecedor da linguagem simbólica, a ideia dos arquétipos. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas esses três nomes nós poderíamos ter estendido para 30, ou não pegar nenhum dos três, pegar outros. Nesse grupo aí você tinha, além de Jung, a sua discípula Marie-Louise von Franz, você tinha aí Rudolf Otto, você tinha Walter Friedrich Otto, que em termos de mitologia grega para mim é o melhor que tem. Você tinha até Daisetsu Teitaro Suzuki, que é um grande entendedor do Zen. Muita gente boa frequentou esse grupo chamado Eranos. Então nós poderíamos fazer uma seleção de autores totalmente diferentes. Não quero aqui menosprezar de forma alguma quem não está nessa lista. Foi uma escolha simplesmente para termos um critério de três nomes sem dúvida importantes. E a mensagem principal não é a biografia de nenhum dos três, é a ideia do que vem a ser o símbolo. E nisso, apesar das discordâncias pontuais, eles estão de pleno acordo. O que é e a importância que o símbolo tem na vida humana. Não vamos fazer uma exposição para especialistas, vamos fazer uma exposição para uma pessoa que necessite entender melhor e viver melhor o símbolo na sua vida. E eu espero que isso seja útil para vocês, que esse é o propósito do trabalho que fazemos em Nova Acrópole. Então vamos lá. Fiz questão de colocar alguns nomes dentre os grandes mitólogos que o século XX viu nascer. Alguns deles com um pensamento muito útil e muito interessante. Vamos conhecê-los então um pouco. Vamos começar por Mircea Eliade, aleatoriamente. Mircea Eliade e Joseph Campbell. Joseph Campbell talvez um pouco mais conhecido por causa da influência que ele teve junto a George Lucas e a criação da Guerra nas Estrelas, enfim, um pouco mais um pouco mais conhecido. Mas ambos contemporâneos e trabalharam com algo muito interessante, que é o estudo das simbologias, das mitologias universais. Nenhum dos dois, digamos assim, filósofo acadêmico, todos dois estudiosos, muito ecléticos, voltados, aliás, todos dois eruditos, conhecedores de uma quantidade enorme de línguas. Mircea Eliade, para vocês terem uma ideia, falava 8 línguas. Aí você vai pensar, é inglês, é espanhol, é francês? Não, no meio tinha hebraico, tinha sânscrito e tinha parsi, só isso. E aprendia línguas assim com uma facilidade tremenda. Joseph Campbell pegou 5 anos da vida dele, e aliás ele é um estudioso mais autodidata do que propriamente acadêmico, Campbell, pegou 5 anos da vida dele onde ele dividia o dia em 4 grupos de 4 horas. Em 3 ele lia, em 1 ele descansava. Isso todos os dias por 5 anos. Ou seja, eram grandes amantes do conhecimento da mitologia universal, apaixonados por isso desde pequenos e com uma ideia fixa. É importante fazer um estudo comparativo das tradições humanas e extrair daí um ensinamento que seja apropriado e útil para o ser humano. Vamos ver até que ponto eles chegaram a isso, não é? Então, Eliade era romeno. Esteve inclusive em campo de concentração na Romênia, foi perseguido, teve que fugir, passou a maior parte da sua vida em outros países, termina a sua vida nos Estados Unidos, na Universidade de Chicago. Ele é quase que contemporâneo de Campbell, como eu falei para vocês. Professor, cientista das religiões. O que é curioso nesses 3 pensadores que nós vamos falar é que todos eles têm um interesse muito especial por ciências exatas. Campbell gostava de biologia,
Campbell gostava de física e química. A Eliade gostava de biologia e matemática. E Mário Rosso de Luna, por incrível que pareça, era astrônomo e deu nome até a cometa. O cometa com o nome dele, era astrônomo e era bom. Isso é interessante, gente, porque vocês vão ver que no mundo clássico, os filósofos do mundo clássico tinham também esse interesse. Não que um filósofo tenha que ser matemático, mas existe uma ciência irmã da matemática, que é a lógica, que é a ciência dos raciocínios corretos. Ensina a pensar, ensina a desbravar um pouco o mundo do conhecimento sem tanto medo, sem se intimidar. Isso seria útil para o ser humano. Faria com que se fôssemos menos passivos, tivéssemos um pouco mais de ousadia de criar conceitos próprios sobre as coisas. Pensem que um dos elementos complicados, porque, vejam bem, nós estamos falando de 3 eruditos do século XX. Não é tão comum haver homens como esse do século XXI, porque parece que cada vez mais a gente tem medo de pensar, de criar conceitos próprios, de emitir uma visão mais aprofundada sobre as coisas, não um palpite, mas uma visão mais aprofundada sobre as coisas, tendo a humildade de não se considerar dono da verdade. Então, esse amor que todos os 3 tinham pelas ciências exatas retrata uma certa ousadia para pensar, para ter um raciocínio lógico, para ir além daquilo que é tido como verdade oficial. Todos os 3 muito ousados. Então, Eliade, como falei para vocês, falava 8 idiomas e aprendia línguas com uma facilidade tremenda. Rosso de Luna, que também era, além de poliglota, polímata, que fala sobre vários assuntos, ele dizia, olha, quem fala a língua da vida, que é símbolo, fala com muita facilidade a língua dos homens. Percebe? Porque fala da essência do que todas as línguas exprimem. Então tem muita facilidade para entender as línguas dos homens. Porque, em essência, todas as línguas querem dizer meia dúzia de coisas que são as mesmas. Há algumas verdades essenciais que os homens estão tentando transmitir. Independente da roupagem, internamente é a mesma coisa. E é curioso que esses 3 tivessem tanta facilidade para aprender idiomas. Então, a ideia-chave que eu trouxe de Eliade, como eu falei para vocês, a bibliografia eu trouxe bem reduzida, daria uma palestra para falarmos da biografia de cada um desses autores, não viemos aqui para isso, mas para discutir as suas ideias. Eu pensei de 2 livros dele, sobretudo do Sagrado e o Profano e Mito e Realidade, eu pensei essa ideia, que é a do sagrado. Ele tem uma concepção de sagrado que é uma coisa muito bonita. Como nós fazemos com que o sagrado tome parte da nossa vida? Que, na verdade, Eliade dizia que o destino dos homens é que toda a sua vida seja sacralizada. E como é que nós vamos abrindo espaço para que o sagrado venha ao mundo? Porque, na verdade, o homem é um pontífice. Ele veio ao mundo para fazer ponte entre o plano das ideias e o plano concreto. Então, a ideia fundamental, pelo menos a que mais me encanta na obra dele, é essa, do sagrado. Aliás, O Sagrado e o Profano é um livro digno de leitura comentada. Muito interessante, vale muito a pena. E aí, o nosso amigo Mircea Eliade, o romeno, naturalizado americano, que é um dos mitólogos mais respeitados do século XX. Joseph John Campbell, esse bem mais popular, como falamos, quase que contemporâneo, né? Eliade é de 1907, ele é de 1904. Ele vive um ano a mais que ele, vai até 1987. Os 2 são bem longevos, diferente de Mário Rosso de Luna, que morreu com apenas 59 anos. Bom, estudioso norte-americano de mitologia, de religiões comparadas, poliglota também. Ele morou alguns anos em Paris e nesses anos que ele morou, ele aprendeu uma série de línguas em poucos meses. E as pessoas diziam, você vai esquecer isso? Nunca esqueceu na vida. Tinha essa habilidade também. E era também um grande admirador de ciências exatas, sobretudo física e química. Autodidata em grande parte. Realmente, Campbell tinha essa característica. Quando ele volta de Paris para os Estados Unidos, que ele apresenta o seu estudo, porque ele era formado em filosofia medieval, ele chega e apresenta uma proposta de doutorado sobre filosofia indiana, sânscrito. O orientador dele não aceitou, deve ter ficado desorientado, né, o coitado, que tem a ver uma coisa com a outra. E ele não aceitou. Aí ele disse, foi embora. Nunca mais voltou à academia. Campbell não chegou a fazer nenhum curso de mestrado, doutorado, nenhum tipo de pós-graduação, tornou-se um autodidata a partir daí e disse, vou falar uma língua para público externo,
Vou comunicar minhas ideias não para um público acadêmico, mas para um grande público. E realmente foi bastante fiel a essa sua proposta. Também componente do famoso Círculo Eranos. Já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, mas é uma ideia, aparentemente, qualquer um poderia ter uma ideia dessa, mas fazer dar certo foi uma coisa sensacional. Círculo Eranos, uma determinada senhora que vivia na Suíça, às margens de um lago maravilhoso, deve ser um dos cenários mais paradisíacos do mundo, a conselho de Carl Jung, resolveu convidar para sua casa todos os anos, no mês de agosto, por 8 dias, para ficarem hospedados dentro da sua casa, os maiores mitólogos e simbolistas do mundo. E Eranos significa banquete, refeição em comum. A refeição era as ideias de cada um. O ingresso para que você participasse disso era falar sobre as suas ideias. E as suas ideias sempre referentes a mitos, símbolos, arquétipos. E tudo isso tinha por trás um mentor intelectual que era Carl Jung. Isso funcionou, as pessoas iam, talvez pela autoridade que Carl Jung tinha, né? Porque se eu convidasse para minha casa não ia ninguém, nem eu mesmo. Mas ela conseguiu que o pessoal realmente fosse, e não foi brincadeira, gente, porque mesmo depois da sua morte isso continuou por algum tempo. Círculo Eranos durou 70 anos. 70 anos, com algumas das mentes mais brilhantes do século XX, indo para a casa dela todo mês de agosto, expondo as suas ideias, há fotos. Muito disso foi catalogado, inclusive das conferências que foram dadas. Era alguma coisa de muito interessante e incrível que tenha dado certo. Então, muitos desses nomes, com exceção de Rosso de Luna, que não é contemporâneo, ele morre antes da fundação do Círculo Eranos, os outros dois participaram. Eu tenho certeza que se ele fosse contemporâneo, era um dos primeiros a serem convidados. Não só pelo seu brilhantismo, como também por uma outra razão. Olga tem um sobrenome impronunciável, que é a senhora suíça que fazia o Círculo Eranos, ela era teósofa. E Rosso de Luna era um grande teósofo. Então, só por isso ele já tinha o seu ingresso garantido. Era um nome digno de ter participado disso, só que não é contemporâneo. Bom, Campbell, poliglota, autodidata, etc., frequentador do Eranos, compilou muitas das coisas que foram feitas no Eranos. Algumas das obras dele mais conhecidas, As Máscaras de Deus, O Poder do Mito, O Herói de Mil Faces. Particularmente esse último, tenho feito uma leitura comentada dele, está quase todo já no nosso canal da Nova Acrópole no YouTube, onde ele propõe particularmente uma ideia, que ele fala a respeito dela em toda a sua obra, mas aí no Herói de Mil Faces muito particularmente, que é o monomito. O monomito simplesmente seria o segredo por trás da mitologia e de muitos dos contos fantásticos e contos de fada da humanidade. Você sabe qual é o assunto? Segundo Campbell, se vocês não concordarem, briguem com ele, isso é um recurso muito prático que eu inventei. Qual é o assunto de todas essas histórias? Sua vida. A sua vida. Nada mais seria do que a trajetória do ser humano que estaria contada por trás de todos esses relatos míticos, fantásticos. Haveria por trás uma trajetória que sempre se repete. Ele descreve etapa por etapa dessa trajetória, que ele chama de monomito, ou seja, um único mito, representado culturalmente de formas diferentes, mas todos eles falando da sua vida, da vida do homem, ou seja, o arquétipo da vida humana, estaria representado na mitologia universal. É interessante porque se diz que Campbell pequeno entra num museu de história natural e vê um indígena norte-americano e se encanta por aquela estrutura cultural dos indígenas norte-americanos e diz, eu vou me dedicar a isso. Era garoto demais, eu já tinha uma visão do que viria a fazer. Quase que predestinado, uma vocação natural que se revela desde a infância. Está aí o nosso amigo Campbell, uma figura bastante conhecida. Morre em Honolulu, no Havaí, onde ele tinha uma casa. Nascido em Nova York, morto em Honolulu. E aí sim, por último, o nosso, pelo menos meu, muito querido amigo, já me acompanhou em muitas reflexões simbólicas, Mário Raimundo Antônio Rosso de Luna, um espanhol, Dr. Rosso de Luna, que era considerado, chamado do Mago de Logrosán, na Espanha, pelo conhecimento fantástico que ele tinha, entre outras coisas, de astronomia. Era realmente conhecedor e escrevia sobre vários assuntos, mas tinha uma especialidade,
gostava de falar sobre o simbolismo das tradições religiosas, das culturas humanas. E era um grande teósofo, um grande admirador da obra de Helena Petrovna Blavatsky. Embora ele, num determinado momento, tenha se tornado um teósofo autodidata, seguiu um caminho particular, mas nunca deixou de ser um grande admirador da obra de Helena Blavatsky. Bom, em seus livros ele aplicou a doutrina teosófica a múltiplos campos, praticamente a tudo. Ele fala a respeito, aliás, de uma certa maneira, essa biografia que tomei ele é um pouco injusta, porque ele não faz musicologia quando ele fala de Beethoven e Wagner. Ele tem 2 livros falando sobre esses 2 autores, ele fala de tudo. Ele toma as obras, os dramas musicais de Wagner, do ponto de vista mítico, faz interpretações fantásticas. Para quem tem interesse em mitologia escandinava, que hoje está bem em moda, e eu particularmente gosto muito, vou dar uma dica para vocês. Mitologia escandinava tem um antes e um depois de Wagner, mitólogo e ocultista. É um umbral. Não conheci, pode ser que tenha, quem sou eu para falar em ninguém, falar em absolutos, não conheço tanto assim. Mas é difícil ver alguém que fale da mitologia escandinava como o Rosso de Luna fala ao abordar a obra de Wagner, é qualquer coisa de fantástico. E aí ele adentra em várias outras coisas, na interpretação do clássico As Mil e Uma Noites, que ele toma como um tratado hermético, cheio de mistérios, e eu concordo que seja realmente. A interpretação dele do Aladim, a Lâmpada Maravilhosa, deixaria de queixo caído qualquer admirador de Walt Disney, que eu sou uma delas. É realmente fantástico o que ele diz. Enfim, mitos pré-colombianos, folclore espanhol, ele se interessa sobre tudo o que tem a ver com cultura humana, particularmente naquilo que se refere aos mitos e à simbologia religiosa. Produziu uma longa série de livros próprios, esse escreveu muito mesmo, porque além dos livros, que é englobado naquilo que eles chamam de Biblioteca das Maravilhas, ele escrevia para a imprensa. Então, até 2004, 2003, não havia sido compilada toda a obra dele. Imagina uma pessoa que morreu na década de 30. Ainda não tinham ido atrás de todos os seus artigos na imprensa. A compilação foi feita por um estudioso espanhol, que por sinal fez uma bela biografia dele, e conseguiu finalmente fechar em 10 volumes a obra completa de Rosso de Luna. Bem recente, já no início do nosso século XXI. Ele tem realmente uma obra muito vasta. Tá? E ele chamava isso de Biblioteca das Maravilhas. Ideia-chave que o Rosso de Luna... Bom, ele tem 1000 ideias-chave. Aqui eu tomei como ideia-chave o símbolo como linguagem da natureza. O símbolo não seria uma adaptação, uma expressão cultural de um povo X, mas o símbolo seria uma linguagem da natureza que o homem logrou identificar. Há uma língua, a natureza é pedagógica, ela está querendo nos dizer alguma coisa. Quando a gente decifra a linguagem simbólica, recebe esse recado da natureza. O mundo, a dinâmica do mundo seria o tempo todo uma comunicação entre 2 dimensões. Aquilo que Eliade chamaria do sagrado e do profano, aquilo que Platão chamaria do mundo das ideias e do mundo real, ou seja, o homem estaria aí no meio desses 2 mundos, para trazer essa linguagem do real, do permanente, para o mundo ilusório. Quando ele aprende a linguagem simbólica, que é quase que uma alfabetização, ele faz essa ponte. Bom, gente, eu não queria que vocês ficassem com essa carinha, nossa, que coisa teórica. Isso é uma das coisas mais importantes, ou pelo menos deveria ser, para alguém que vem quinta-feira assistir uma palestra de filosofia, essa hora da noite, depois do trabalho, é estar inquieto com os mistérios da vida. Porque se você está inquieto com os mistérios da vida, aqui tem coisas interessantes. Se não está, não tem. Não achar que a vida está explicada. Um pouco aquilo que Helena Blavatsky dizia, nós acordamos e dormimos com o mistério. E é de fato isso. Como é que pode as coisas serem tão passageiras do jeito que são? Num determinado momento acharmos que temos as coisas e daqui a pouco elas escorrerem pelo meio dos nossos dedos. Num determinado momento estarmos com os nossos pais e de repente onde eles estão. Estarmos com os nossos filhos e eles seguirem o seu destino. E isso é a ordem natural da vida, tudo é impermanente. O que você tem agora, ninguém sabe por quanto tempo vai ter. Nos ensinaram-nos, nossa, que coisa horrível, falar corretamente na linguagem oral não dá, né? Porque nos ensinaram mesmo. Nos ensinaram desde pequenos a nos apegarmos a coisas que necessariamente nós vamos perder. Vocês perceberam isso?
Então apega aos pais. Os pais não vão viver tanto quanto você. Quando eles se vão, você... é um fato natural da vida. Não, me avisaram. Deviam ter me avisado isso bem lá atrás, porque eu não tomava como um fato natural da vida que alguém que tinha um papel tão protagonista na minha vida, de repente sumisse. Não nos avisaram que os filhos, num determinado momento, você se tornaria um personagem secundário na vida deles. Você se apegou àquilo como se fosse a coisa mais importante do mundo, e hoje é famoso chamada síndrome do ninho vazio, onde os pais não se conformam, aí começam a forçar os filhos a ter netos para voltar a ter um sentido de vida. Ou seja, não nos avisaram que teríamos que ter alguma coisa permanente, porque a aparência das coisas é toda transitória e segue um fluxo. Nós estamos apegados até isso aqui é algo que necessariamente vamos perder. Então a vida se torna uma tortura porque a gente está num constante processo de perda. É necessário que em um determinado momento a gente pare e pergunte, espera aí, o que é isso? O que de fato justifica eu estar aqui? O que é realmente meu? Quem tem essa pergunta, esses homens têm resposta. Senão é um intelectualismo vago, vazio, não tem muito sentido. Eu comentava essa semana em uma das minhas palestras, o meu gosto musical apropriado da minha geração está um pouco defasado da moda. Né? Eu estava um dia desse cantarolando uma música que eu gosto muito, que é aquela Eu Sei Que Vou Te Amar. E cantarolando. Filósofo é uma criatura chata. Tudo o que ele faz ele tem que questionar filosoficamente. Aí eu terminei de cantar uma estrofe, que é aquela que diz assim, eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu, por toda a minha vida. Terminei de cantarolar aquilo, eu fiquei assustada. Gente, que tragédia! Eu acho essa música bonita. Eu fiquei imaginando, o cidadão vai viver a vida inteira à espera de viver ao lado de alguém. Pelo menos ele tem uma motivação. E se essa pessoa resolver viver ao lado dele, ele vai viver pelo quê depois disso? Ou seja, sorte dele se essa senhora, se essa jovem não quiser ficar ao lado dele, porque pelo menos ele tem uma meta. Que se ela resolver ficar com ele no dia seguinte, o day after, ele vai viver pelo quê? Qual vai ser a motivação? Vocês percebem que nós estamos agarrados a coisas passageiras como motivação? De repente elas desaparecem e aí o resto da vida é o quê? Ou seja, nós vivemos o drama do passageiro, do intranscendente e procurando um porto seguro onde nos agarrar. Algo que seja real no meio desse jogo de sombras, onde as coisas aparecem e desaparecem e num determinado momento nos deixam de mãos vazias. E é o drama da humanidade. Eu acredito que por trás de todas as dores da humanidade existe uma única dor. O que eu tenho? O que eu sou? Onde me agarrar para não ficar a esmo, vagando a esmo? Não ficar à deriva? Onde me agarrar para que eu não seja um barco à deriva? O que é real? Dentro dessa pergunta, esses homens têm dicas sensacionais. Se você tem essa pergunta, seja bem-vindo, você veio ao lugar certo. Porque aí eles vão trabalhar exatamente com essa questão. O que é a vida do ponto de vista real? Como sacralizar a vida? Como trazer coisas reais para um mundo ilusório? E eles dizem, isso consiste em fazer uma ponte entre o mundo real e o ilusório. Saber viver bem nos dois mundos, mas trazendo para cá coisas que são definitivas, coisas que são reais. E eles vão falar um pouco a respeito disso. Antes de entrar propriamente... Bom, eu esqueci de mostrar para vocês as fotos, todo mundo gosta de foto, né? Está aqui o nosso amigo Rosso de Luna, o mago de Logrosán. Ele não era tido como mago pela filosofia, não, era pela astronomia mesmo. Vivia no quintal da sua casa observando estrelas e era um grande astrônomo. Bom, antes de entrar nas ideias dos três, eu trouxe para vocês dois slidezinhos, uma coisa bem light, para não desviar do assunto, que é algo básico para esses três pensadores, que é a teoria das ideias de Platão. Platão acreditava que existe um mundo real, que é o mundo das ideias, que aqui embaixo é sombra. As sombras da caverna, do mito da caverna, é uma ilusão. E que a única forma de você dar alguma realidade a esse mundo é você trazer alguma coisa do mundo das ideias para cá. Os gregos costumavam dizer que a grande arte do homem é roubar momentos do tempo para a eternidade. Roubar momentos do ilusório para o real. Fazer uma ponte. Opa, a ponte ficou bem feita. Isso foi a brincadeira. Trazer uma ponte do mundo das ideias para o mundo real. Então imaginem vocês, se você acreditar no que Platão dizia, de que o mundo material é todo ele uma ilusão, que diferença tem eu mover essa mesa para cá ou essa mesa para lá? Eu colocar ou não colocar um vaso de flores em cima dessa mesa?
Só tem diferença aquele ato que é significativo e simbólico. Colocar uma flor em cima dessa mesa significa que eu traria para esse mundo um pouco de beleza. E a beleza não é desse mundo, é do plano das ideias. Portanto, eu trouxe uma dose de realidade para o mundo concreto. Se eu varro bem esse chão esperando que vocês vão chegar e vão encontrá-lo mais limpo, eu trouxe para esse mundo a pureza. A pureza é uma ideia, é um arquétipo, como dizia Jung. Ela é real, ela é eterna. Eu trago um pouco de eternidade para o meio do tempo. Isso foi válido. Eu abri uma fresta nas ilusões e trouxe algo real. Só tem sentido aquilo que comunica os dois mundos, porque traz um pouco de eternidade para o meio do tempo. Os teus atos só são reais quando tem algo de simbólico, porque aí eles trazem algo de eternidade para o meio do tempo. Vocês entendem essa ideia ou isso parece muito viagem para vocês? Eu sempre conto essa história, eu gosto muito de coisas de decoração, objetos de decoração, mas não são todos, eu sou meio seletiva. Já desses entrei numa grande loja de objetos de decoração, cheia. Eu pensei, vai ser um parque de diversões. E saí de lá muito frustrada, porque havia objetos de todos os tipos, mas nenhum deles simbolizava nada. As coisas retorcidas de várias cores, mas nenhuma delas evocava uma ideia. Eu pensei, hoje em dia nós somos especialistas em esterilizar as coisas, retorcê-las de uma maneira tal que elas não guardem nenhum significado. Esse vaso, se ele fosse um pouquinho menos torcido, eu lembraria uma onda no mar. Se eu quisesse representar simbolicamente uma ideia que o mar me traz, eu daria esse vaso para alguém. Mas eles retorceram de uma maneira tal que ele não tem ideia nenhuma. Ou seja, é só para combinar com o tapete, com a cortina. Ele não tem atrás algum espírito, alguma ideia. Ficou vazio de significado. E às vezes eu penso que nós somos um pouco como essa loja de objetos de decoração. Qual é o símbolo que está por trás de nós? Você evoca o que para quem? Quando alguém lembra de você, lembra de que ideia real? Você está associado a que de realidade? Eu daria para alguém um cisne, daria para alguém uma coruja, daria para alguém uma coluna grega, se eu quisesse que essa pessoa lembrasse de alguma ideia. Esses objetos são dotados de significado. O ideal é que as nossas atitudes também fossem dotadas de significado para nós e para as pessoas à nossa volta. E isso seria o beabá da linguagem simbólica. Comunicar dois mundos, emitir ideias que tenham por trás alguma relação com o mundo das ideias, que tenham algo de eternidade, que sejam um porto seguro, que possam servir para ancorar a consciência de alguém, que essa pessoa não se sinta a esmo, não se sinta vagando, perdida sem nada de fixo no mundo concreto. Então Platão ele fala sobre isso. Para todos os objetos do mundo aqui embaixo, existe uma ideia lá em cima. E os objetos aqui embaixo correspondem mais ou menos a essa ideia. Quanto mais correspondem, mais perfeitos são. E a evolução é correr atrás de corresponder a essa ideia. Nada mais seria do que isso. Desenvolvimento, desarrollo em espanhol, né? Desenrolar, tirar as embalagens que obscurecem a essência e fazer com que ela fique parecida com aquilo que o gerou como ideia. Isso seria evolução. Qual será a ideia que está por trás do homem? Qual será a ideia que está por trás de cada um de nós? Marco Aurélio, o imperador, dizia que a morte de um único homem me empobrece, porque é uma realidade ímpar e irrepetível com a qual eu deixei de travar contato. Ou seja, atrás dele havia uma ideia e eu não perguntei qual era, eu não soube, talvez nem ele soubesse. Ele não comunicou a sua ideia ao mundo, não fez ponte. Portanto, não trouxe realidade ao mundo ilusório. Isso é sobrevivência, não é vida. Então, continuando, mais ou menos a mesma representação, o mundo absoluto das ideias, no plano metafísico, chamem do jeito que quiserem, há quem goste de chamar de mundo das essências, mundo espiritual, e o mundo das aparências, o mundo do existir, que deveria refletir o de cima. E essa distorção, que faz com que aqui embaixo as coisas não correspondam à sua ideia, é que vai provocar a dor e as mudanças. As coisas evoluem correndo atrás das ideias que as geraram. Bom, e aí o Eliade tem uma frase que tem 1001 utilidades. Se vocês assistirem palestras minhas no YouTube, a cada 10, 9 eu devo usar essa frase, porque ela realmente serve para muita coisa. Ele diz, o sagrado é a função de dar sentido. Então, cada vez que você faz uma coisa que dentro da tua vida teve sentido, somou, fez diferença para o teu crescimento, para as pessoas à tua volta, aquilo foi sagrado. Você redimiu aquele momento da arbitrariedade.
Aquele momento fez diferença no mundo. Lembrem do Dhammapada budista que diz: mais do que 1000 palavras sem sentido, vale uma palavra que traz consolo a quem a ouve. Você falou essa palavra, você trouxe consolo a quem a ouviu. Você ocupou um espaço de uma necessidade no mundo. Não proferiu ruídos, disse algo real. No meio das ilusões, você colocou uma pedra de realidade. Esse momento foi sagrado. Esse momento você viveu um mito. Você roubou esse momento do tempo para a eternidade. O sagrado é a função de dar sentido. O dia que nós olharmos para trás, examinando toda a nossa vida, que a gente morre de medo de fazer isso, né? O dia que fizermos, os momentos significativos serão os momentos sagrados. Não necessariamente os agradáveis nem os desagradáveis. Os sagrados. Aqueles onde eu fiz algo dotado de sentido. Aqueles onde eu posso dizer: aqui eu fui um ser humano. Eu honrei aquilo que a natureza espera de mim. A natureza espera que as plantas façam fotossíntese, que os animais sejam instintivos e que eu tenha valores, virtudes, sabedoria, que traga isso ao mundo. Nesse momento eu fui. Portanto, esse momento teve sentido dentro da minha vida. Esse momento foi sagrado. Eu redimi esse momento da arbitrariedade. Eu roubei ao tempo, levei para a eternidade. Sagrado é a função de dar sentido. E a evolução seria a busca de sacralização da vida. Sagrado vem da etimologia sacer, santio, do latim. Tornar santo, eterno, atemporal. Ou seja, tirar de uma dimensão onde o tempo pode corroer. Os gregos diziam que a grande arte do homem é roubar momentos de Cronos para Zeus. Cronos, tempo, para Zeus, Olimpo, eternidade. Tirar as coisas de um tempo banal e levá-las para um tempo sagrado. Ou seja, isso seria santificar, sacralizar, prevenir da corrosão do tempo, basicamente, que é o que mais nos faz sofrer. Percebam que se nós fôssemos todos, a nossa consciência fosse também transitória, não sofreríamos com a transitoriedade das coisas. Consciência nasce do contraste. Sabe por que a gente sofre pelas coisas passarem? Porque tem alguma coisa dentro de nós que não passa. E essa coisa está angustiada, buscando algo na vida que seja da sua mesma natureza. Nós temos algo eterno dentro de nós. E nós sofremos porque esse algo eterno está procurando os seus parentes no mundo e não encontra. E nesse contraste com o passageiro ele sofre. Porque se nós fôssemos tão intranscendentes quanto as coisas que vivem à nossa volta, nós nos reconheceríamos nelas e não sofreríamos. Não haveria por que sofrer se não houvesse dentro de nós sede de permanência, sede de sentido, sede de eternidade. Mais uma vez, isso diz o Eliade. Portanto, reclamações, mais uma vez é bom reiterar com ele, né? Aí, algumas frases dele. O mito está vivo, no sentido de que fornece os modelos para a conduta humana, conferindo, por isso mesmo, significação e valor à existência. Então, quando você gosta do mito do Rei Arthur, não sei se vocês gostam, eu adoro. O mito do Rei Arthur é um dos muitos heróis da história da humanidade, que ele diz que diante da ofensa, diante da adversidade, há que manter a sobriedade. Na hora que eu enfrento uma ofensa, uma adversidade, se eu tenho uma verdadeira admiração por Arthur e estou suficientemente ligada a isso, eu vou pensar o que faria Arthur. Isso vai me apontar uma direção clara. Talvez eu não tenha, nesse momento, cacife para fazer o que faria Arthur, mas eu já sei o que eu deveria fazer. E um dia a minha consciência vai me permitir conquistar isso. No momento em que eu agir como Arthur agiria, nesse momento eu fui Arthur. Eu vivi Arthur no mundo. Se isso ficar claro para vocês, uma das maiores discussões que existe dentro do mito arturiano é se existiu Arthur ou se não existiu. Bom, do ponto de vista de quem entende de mitologia, isso é uma banalidade. Não importa se existiu um Arthur histórico. Ele existe cada vez que ele inspira você e você vive inspirado nele. Ele viveu através de você. Ou seja, o mito vive cada vez que um ser humano se orienta por ele. Independente de ter sido um personagem histórico ou não que o gerou. Foi alguém que sabia o que estava fazendo. Ou o viveu ou o criou como literatura. Mas ele vem ao mundo cada vez que você se inspira nele e o vive. Ou seja, o mito está vivo porque você está vivo. E é passível de vivê-lo a qualquer momento. Em suma, os mitos descrevem as diversas e algumas vezes dramáticas irrupções do sagrado ou do sobrenatural no mundo. É essa irrupção do sagrado que realmente fundamenta o mundo e o converte no que é hoje. Existe uma passagem de um filósofo que ele diz o seguinte:
Faz parte das leis da vida que o vento virá. Portanto, aprofunde bastante as suas raízes na terra, antes que o vento venha. Vocês entendem isso? Se todos os seus conceitos são superficiais, quando ventar você vai ser arrastado. Crave as suas raízes naquilo que o vento não seja capaz de levar. Ou seja, naquilo que não seja passageiro, que não seja transitório. Tenha uma identidade em algo atemporal. Algo que nada nem ninguém possa tirar de você. Porque daí vem o equilíbrio, daí vem a paz, daí vem a harmonia. E em cima desse solo constroem-se todas as construções sólidas humanas, valores, virtudes e sabedoria. Em cima desse chão, desse apoio, o ser humano se coloca de pé. Sem chão não dá. Nós somos bípedes. A tendência é o desequilíbrio, é difícil equilibrar. Sem um chão sólido sobre os nossos pés não vai dar. O chão sólido sobre os nossos pés existe algo que é real, que é eterno. O mundo não é só uma fantasia que vive correndo para lá e para cá e a gente correndo atrás dele. Numa fórmula sumária, poderíamos dizer que ao viver os mitos, saímos do tempo profano, cronológico, ingressando num tempo qualitativamente diferente, um tempo sagrado, ao mesmo tempo primordial e indefinidamente recuperável. Um tempo que está in illo tempore, como diriam os romanos, em paralelo com o tempo passageiro, eternamente real. Um homem justo entra na dimensão da justiça, que nunca deixou de ser nem nunca deixará. Então ele tem um eixo sólido na sua vida. Um homem fraterno entrou na dimensão da fraternidade, que não é passageira, o tempo não a corrói, não está predisposta a nenhum tipo de corrosão no mundo manifestado. Então você comunicou os dois mundos. Um pequeno detalhe, eu não quis entrar nesses detalhes todos nos slides, mas é importante entender. Um símbolo necessariamente é algo que comunica dois mundos. Se eu tenho aqui embaixo uma pomba e lá em cima eu tenho a paz, a pomba é um símbolo da paz, porque a pomba está no mundo material e a paz no mundo das ideias. Necessariamente um símbolo comunica dois mundos. Pode ser que em outra cultura o símbolo da paz seja outra coisa, mas se ela comunica de tal maneira que ao ver esse símbolo eu me remeto a algo do plano das ideias, ela é um símbolo eficiente. Por que eu faço questão de colocar isso? Porque hoje a gente está tão superficial que a gente toma às vezes ideogramas horizontais como símbolos. Então se eu tenho o M dourado do McDonald's, nada contra, e aqui desse lado o sanduíche, os dois estão no plano material. Isso não é um símbolo, isso é um ideograma. O símbolo necessariamente faz uma ponte entre duas dimensões de consciência. E se você entende bem o símbolo, ele te leva lá, ao mundo para o qual ele está apontando. Agora, o que esse autor Mircea Eliade está dizendo, e daqui a pouco o Campbell e o Rosso de Luna vão reforçar, é que você também é um símbolo. Alguém deveria olhar para você e remeter para um conteúdo no plano das ideias. Porque isso significa que você é uma pessoa com identidade, é um verdadeiro ser humano. Senão você está ensaiando ainda ser você mesmo. Ainda não encontrou o teu lugar no mundo. Nós também somos símbolos. Aliás, é uma coisa que eu recomendo para vocês. Somos mais intuitivos do que nós realmente temos consciência, gente. Milhões de vezes eu dei esse conselho para os meus alunos, mas eles ou não fazem ou não me contam o resultado, não sei porquê. Eu digo, um belo dia, feche os olhos e imagine que você vai ser apresentado a uma pessoa nova. Aí abre aquele espelhão que você tem na porta do armário. Mas tenta apagar a imagem, a tua imagem da memória. Tenta imaginar que você vai conhecer uma pessoa nova e abre os olhos diante do espelho. E pega a primeira impressão que vem. Essa pessoa que está diante de mim é uma pessoa segura, uma pessoa confiante, uma pessoa que está em harmonia consigo mesma, ela tem uma meta na vida, ela é determinada, ela sabe onde ela quer chegar. Nós recebemos um choque intuitivo na primeira impressão. E normalmente nós menosprezamos. Aí vem a segunda impressão, que é a mente. Aí a mente começa a analisar, nossa, mas ele se veste bem, se penteia bem, faz tal coisa, fala tais línguas, blá, 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 pronto, puf, destrói a intuição com um monte de preconceitos. Às vezes a vida dá uma volta e você chega à conclusão que aquela primeira impressão era verdadeira. Nós transmitimos algo simbolicamente, saibamos ou não. Agora eu não sei se eu transmito aquilo que eu realmente acredito, ou se eu clonei uma imagem da sociedade e estou transmitindo coisas que eu não acredito, que é muito comum. Eu estou falando da segurança e da estabilidade.
Eu estou falando do equilíbrio e estou me escorando na parede. Percebam que muitas vezes transmitimos coisas que não sabemos que estão impregnadas em nós. Não tomamos posse da nossa personalidade como símbolo. Não a moldamos segundo aquilo que a gente acredita. E isso é muito importante, isso é uma descoberta que tem que ser feita em algum momento. Bom, aqui ainda é Eliade, né? Eu trouxe essa foto, que é uma imagem do Museu da Roda. Tem museu de tudo no mundo, né? É engraçado isso. Tudo que você possa imaginar tem um museu. Esse é o Museu da Roda. Roda como base de qualquer veículo. E imaginem, as primeiras carroças já não se arrastavam, que foi um grande ganho, mas usavam uma roda de pedra. Vejamos e vemos, esse negócio devia ser a coisa menos prática do mundo. Aí a roda evoluiu, e lá na frente tem um pneu desses modernos. Percebam que deve haver um modelo da roda ideal, e as rodas concretas estão correndo atrás dela. Isso é chamado evolução. Evolução é procurar corresponder ao modelo, à ideia, ao arquétipo, cada vez mais parecido com esse arquétipo. E nenhum de nós tem dúvida que o Firestone corresponde mais a esse arquétipo do que a roda de pedra. Mas o cidadão que inventou a roda de pedra, do ponto de vista de valores, virtude, sabedoria, será que ele correspondia muito menos ao arquétipo humano do que o cidadão que inventou o Firestone? Não necessariamente, porque os homens não evoluíram na mesma velocidade que as rodas. Engraçado, né? Não evoluíram. Pode ser que esse cidadão que inventou a roda de pedra fosse mais fraterno, quem sabe? O lado humano da evolução foi muito deixado de lado. Não podemos dizer isso? Uma vez eu dava uma palestra e tocou o celular de uma pessoa, que os anjos não digam amém, que não aconteça de novo. Mas tocou um celular cujo sinal era a Nona Sinfonia de Beethoven. E eu parei para pensar, bom, o primeiro sinal que eu conheço de celular era e hoje toca a Nona Sinfonia de Beethoven. Vocês imaginaram se a comunicação humana tivesse evoluído nessa qualidade, nessa velocidade? Nós parássemos de fazer prim nos nossos assuntos, nas nossas conversas, e estivéssemos emitindo a Nona Sinfonia de Beethoven ou alguma coisa que o valha? Ou seja, os sinais de celular também passaram a perna em nós. Evoluíram muito mais rápido do que os homens, porque a evolução do homem enquanto tal não é o objetivo da nossa sociedade. Não é nem colocada como algo, sei lá, viável ou possível ou mesmo real. Os homens evoluem como qualquer coisa e têm um arquétipo como qualquer coisa e deveriam estar correndo atrás dele. Porque senão os meios evoluírem, sem os seus portadores evoluírem, corre o risco de se utilizar isso contra a humanidade. Obviamente um Mustang é muito melhor do que um carro desses de carga, uma carroça. Mas se você está indo para o abismo, é melhor ir de carroça, chega mais devagar. Então os meios não substituem os fins. O homem também teria que estar evoluindo quanto às suas próprias finalidades. Aí vem o Campbell. Campbell é a história do monomito. Ele fala, o desafio é você pegar uma história qualquer, característica, clássica, porque elas foram muito distorcidas ao longo da história, mas uma história mais ou menos original, que não tenha mais ou menos essa sequência que ele chama de monomito. O cidadão está vivendo uma vida maravilhosa, recebe uma chamada, o chamado da aventura. Normalmente a vida dele tem algum problema, algum desastre, alguma coisa se desajusta. E ele é chamado a sair da normalidade para resolver esse problema. Aí vai passar pelo umbral. E nesse umbral ele tem um guardião que propõe a ele um monte de provas difíceis. Às vezes ele vence, às vezes ele é derrotado e morre. E a experiência que ele passa a partir daí é uma experiência de morte, descida aos subterrâneos da consciência. Ou ele faz um acordo com esse guardião do umbral. O fato é que ele passa para uma outra dimensão. Nessa outra dimensão ele vai viver uma grande aventura. Essa grande aventura vai revelar para ele alguma coisa maravilhosa, uma coisa nova, vai ampliar a consciência dele. Ele conquista o elixir, ele conquista uma verdade. Acabou? Foram felizes para sempre? Não. Ele tem que voltar para o mundo e compartilhar isso com a humanidade. O Campbell diz um negócio que eu acho lindo, gente. Uma gota de sabedoria que você conquiste é uma gota que você deve à humanidade. É uma gota que você deve ao cosmos. Conhecimento gera compromisso. Então todo herói vai lá, passa por provas, passa pelo grande desafio, conquista alguma coisa, volta para compartilhar. Aí ele diz que isso é o príncipe da eternidade beijando a princesa do tempo, comunicando algo da eternidade para o tempo, compartilhando um pouco do seu achado com a humanidade. E isso é o monomito.
Ele diz, tem heróis que resistem, aí tem algumas ferramentas para empurrar ele de volta para o mundo. Ele conta várias histórias ilustrando isso. Ou seja, em geral, quando você enfrenta uma situação limite, onde não dá mais para viver naquele patamar, a consciência diz, hora de crescer. Ela coloca um problema na tua vida que vai quebrar a tua rotina, a monotonia. E você vai ter que entrar numa problemática que, se você pudesse optar, não entraria. Mas quando você vai lá e conquista um determinado patamar de consciência, quando você volta, você diz, pelo que eu cresci, valeu a pena. Não foi agradável quando eu vivi, mas pelo que eu cresci, valeu a pena. Isso é como se fosse uma escada. Você está num patamar, a vida coloca uma parede na frente, hora de crescer. Não dá para continuar nesse patamar, você tem que olhar para cima, encontrar a solução em outro patamar. Aí, pumba, sobe um degrau. Quer ficar aí eternamente, a vida vai colocar outra parede na frente. Ou seja, cada vez que a tua consciência dá um pulo, cada vez que ela sobe, você viveu um monomito. É assim que os homens crescem. E não crescem só por si, crescem pela humanidade. Crescem para olhar para baixo e dizer, ô rapaz, vem cá, é aqui. E ajudar as pessoas a olharem para cima. Isso, basicamente resumido numa linguagem muito simplória, é a ideia do monomito de Campbell. E ele vai dizer, o ápice do processo é a máxima prova e a máxima recompensa. O triunfo representado pelo casamento sagrado, o hieros gamos, o príncipe com a princesa, nada mais é do que o sagrado casando com o profano, a eternidade casando com o tempo. É algo de lá que você trouxe para cá. Divinização, reconhecimento pelo Pai, roubo de bênção e retorno com ela, ou seja, sua bênção restaura o mundo, elixir. Ele traz algo que alivia as dores do mundo. E as dores do mundo, como diria o Buda, são pela impermanência. Pelo fato de não termos nada que nos escape pelo meio dos nossos dedos. Ele traz algo de eternidade para o meio do tempo. Algo de permanente para o meio da impermanência. A bênção que ele traz ao mundo alivia um pouco as dores do mundo. Era o que o Buda queria fazer. Né? Aliviar as dores do mundo que vêm da perda daquelas coisas que nunca foram nossas. Da procura de algo que seja real, que seja realmente nosso. Aí está o esqueminha dele, tirado do livro O Herói de Mil Faces, é o círculo da normalidade e o limiar da aventura. Você, quando se lança à aventura, passa por um limiar e enfrenta um guardião, que é representado de um monte de maneiras que ele coloca ali, jornada no mar, abdução, ventre da baleia, 1000 coisas. Ele coloca, inclusive, algumas simbologias religiosas. E você passa por esse umbral, vive a grande aventura, tem que retornar. O final do processo é o retorno. Eu, algum tempo atrás, fazia uma palestra sobre a evolução humana segundo a tradição oriental, que é baseada numa peça zen chamada Parábola do Boiadeiro. São 10 bolinhas de nanquim, gente, não tem uma palavra. Mas contando exatamente essa história, do homem conquistando o touro e domando o touro e superando o touro, depois abandonando o touro e depois voltando para contar para os outros como é que faz. Sem uma palavra, conta a história eterna. É a história eterna. Que Campbell diz, está ecoando pelos 4 cantos do universo. Que horas você vai ouvir a história da tua vida? E ela se repete no micro e no macro. Cada pequena prova que a gente vive é um pequeno monomito. Não é uma questão de tamanho, é uma questão da natureza humana. Veio aqui para viver isso. Portanto, está vivendo em alguma dimensão. Tem que aprender a ouvir, porque existem várias fórmulas que apontam a saída, vários manuais de como enfrentar a jornada humana da maneira mais eficaz. E isso é o mito. Bom, Rosso de Luna, algumas frases dele, ele vai dizer o seguinte, o essencial é sempre o mesmo, quer atuemos modelando mármore para descobrir a estátua encerrada em seu corpo, como fazia Michelangelo, né, no mármore, quer atuemos amontoando pedra sobre pedra para construir um templo, sei lá, uma catedral de Notre Dame, nosso novo resultado não será outra coisa que uma antiga ideia. A última das eternidades encontrará na primeira a sua alma gêmea. Sabe o que significa? Se um cidadão fez uma obra grandiosa que desafia o tempo, isso é definição de clássico, né? Se tornou clássico, significa que a eternidade se espelhou no mundo através daquela obra dele. Por isso as pessoas olham e se deslumbram, porque olhando para aqui estão vendo lá, estão vendo através dos olhos desse homem. É como se, de uma certa maneira, todo homem que faz o seu dever de casa como ser humano, dá um recado ao mundo, que as outras pessoas possam ver através dele. Cada homem é um canal que pode iluminar o mundo com realidade.
E se você cumpre o teu dever de casa e faz o que te corresponde como ser humano, alguém vai ver a eternidade através de você, um ângulo que seja. E aquelas obras mais perfeitas são onde a eternidade olha para o mundo e se reconhecem. Olha, eu estou lá embaixo, na criação de Adão, de Michelangelo. Eu estou lá embaixo no Requiem de Mozart. Eu estou lá embaixo de tal coisa. É um momento de comunicação muito perfeita. E aí é difícil do tempo corroer, porque não pertence a ele. No Cairo, no Egito, eles costumam dizer, todos temem o tempo, mas o tempo teme as pirâmides. Provavelmente aí tem uma criação muito perfeita, onde a eternidade se refletiu no tempo, abriu uma fresta. E você olha para aquilo que está no tempo, você vê algo que está além do tempo. Pelos olhos, pela vida de um homem que soube cumprir a sua função, fazer o seu papel. Aí muitos homens, gerações de homens, para construir uma pirâmide egípcia. A última das eternidades encontrará na primeira a sua alma gêmea. Ou seja, quando a gente chegar a evoluir ao máximo, seremos idênticos, o plano concreto ao plano das ideias. Os dois se abraçarão como irmãos gêmeos. O céu e a terra serão imagem e semelhança um do outro. Porque nós fizemos isso, nós construímos isso. Isso é a transformação do mundo. Porque da mesma maneira que por trás do vulgar homem de carne com quem nos encontramos na rua está o homem de pensamento, de sentimento e de ação, por trás de cada coisa visível há algo de superior, simbólico e invisível. Já que este mundo de 3 dimensões, onde vivemos, que hoje nos aprisiona, não é senão a projeção, sombra ou imagem de outro superior e invisível, visto sempre através desse mundo como por detrás de um véu. Ou seja, visto como emblema e como símbolo. Deixa eu falar para vocês, eu estou quase, sempre brinco que eu vou fazer isso, vou acabar fazendo mesmo, vou fazer uma lista dos 10 exemplos mais citados das minhas palestras, porque aí evita de eu ficar repetindo. Falo, número 3, já sei. E se eu for fazer essa lista um dia, esse exemplo vai ser o número 1, porque ele é repetido demais. Quem já assistiu alguma palestra minha no YouTube já viu isso que nem aguenta mais. Mas eu vou repetir de novo, porque ele é útil, não tem jeito e eu não encontrei nenhum melhor ainda. Imaginem o seguinte, você entra numa fila, você conhece esse? Conhece, estou vendo pela cara dela. Você entra numa fila, todas as outras andam, menos a sua. Eu mudo de fila. Aqui eu estava, começa a andar e aqui eu entro, não anda mais. Isso no trânsito, no ônibus, no supermercado, etc. De onde houver fila, acontece a mesma coisa. Qual seria a postura de um filósofo que tem uma visão simbólica diante disso? Ele não vai achar que é um azar, que é uma coincidência, ele vai achar, a vida está querendo me dizer alguma coisa. Será que eu sou impaciente? Será? Será que tem uma tendência a ter autoimportância um pouco exacerbada, de achar que a minha fila tem que andar e dos outros que se virem? O que a vida está querendo me dizer com isso? Aí eu faço uma proposta de interpretação, a minha tese. E eu me coloco de maneira mais paciente, controlo mais a minha ansiedade. A fila passa a andar. Opa, acertei. Aí a vida manda outra bola. Você diz, opa, essa está querendo dizer o quê? E se posiciona. E aquela experiência não se repete mais, você passa para outra. Entendem? Os fatos da tua vida são uma linguagem. Por isso que se diz que o símbolo é uma espécie de alfabetização. Se você lê na sua vida, você vê o que a natureza quer de você em cada momento. A vida é inteiramente pedagógica. Por trás de cada fato existe uma mensagem. Você pode atentar para ele aprender, ou não atentar e ficar repetindo a mesma experiência inúmeras vezes, um repetente, como o garoto da escola, que repete várias vezes a mesma série. Então, fatos repetitivos indicam a vida está querendo dizer alguma coisa e você não está querendo ouvir. Mas não é casual. Segundo esses autores, a vida é inteiramente dotada de sentido. E quando você começa a interpretar simbolicamente a vida, você começa a dialogar com ela. Um dia você vai ter curiosidade de ver esse interlocutor que está nos bastidores da vida conversando com você. É uma língua e é universal, atravessa o tempo e o espaço. Então, se eu entendo a linguagem da minha vida, quando eu vou estudar a mitologia egípcia, faz sentido para mim. A mitologia grega faz sentido para mim. Não é meramente um produto cultural. É uma essência humana vestida com uma certa moda cultural. Mas, em essência, o que a vida dizia para os egípcios não é diferente do que diz para mim. Portanto, eu entendo, por paralelismo eu entendo. Eu não consigo compreender um homem que seja superficial em relação à sua própria vida e entenda o simbolismo da vida alheia. Ainda mais uma vida de 3.000, 4.000 anos atrás. Não dá. Ou seja, será superficial em tudo.
Então, o que ele está propondo? Que atrás de qualquer acontecimento existe uma mensagem daquele mundo para esse, que aquele mundo está tentando se comunicar. São os ETs dos quais a gente tanto fala. Extra mundo manifestado. O mundo das ideias está tentando marcar presença aqui, está tentando estabelecer contato. E a linguagem dele para comunicar com você são símbolos. E a tua vida está cheia deles. Você mesmo é um deles, consciente ou inconscientemente. Serve conscientemente a algo que escolheu ou serve inconscientemente a um objetivo coletivo. Mas é símbolo, é. Está no mundo, simboliza alguma coisa. Por muito que tente se esvaziar. Do mundo, pois, da chamada realidade concreta e visível para o invisível mundo superior ou abstrato do símbolo, passamos constantemente, sem que nos demos conta disso em todos os momentos da vida. Ou seja, todos os momentos da vida a gente está recebendo a mensagem, escolhendo interpretar de alguma forma ou ignorar, mas todo momento estamos sendo abordados por essa tentativa de contato entre os dois mundos. E amadurecimento nada mais é do que falar a língua da vida. E nós viemos aqui para isso, para resumir a história de forma bem concreta e pé no chão. Amadurecimento é falar a língua da vida e nós viemos aqui para isso. Essa é a nossa tarefa como seres humanos. É o que se espera de nós. E é o que o mundo espera. O mundo precisa de seres humanos maduros. E tudo mais será dado por acréscimo. Todas as outras necessidades nascem dessa grande carência fundamental. Falta de seres humanos verdadeiramente humanos, maduros. A grande providência para mudar o mundo é o humanismo. Os homens virarem homens e tudo mais será dado por acréscimo. Essa frase não tem nada a ver com a história, mas como eu gosto muito dela e tem tudo a ver com os três pensadores que vimos até agora, eu trouxe para ele, de William Blake, que ele diz: a eternidade está apaixonada pelas criações do tempo, quando as criações do tempo a refletem no mundo. Então é como se a eternidade soprasse aos ouvidos daqueles que querem ouvi-la. Todos aqueles que fizeram grandes criações eram homens que deram ouvidos para a eternidade. A eternidade está apaixonada pelas suas sombras no mundo. E ela tenta o tempo todo estabelecer contato. Eu acho isso muito bonito, muito poético. Amanhã vamos falar especificamente de poesia mística, né? Isso é um trecho de um poema místico de William Blake. Bom, então, resumindo a história toda que vimos até agora desses três pensadores. O mito atemporal, que fala de como o homem vencer os obstáculos. O símbolo, que é a vestimenta do mito, no Egito, na Grécia, em Roma, em qualquer lugar, na sua vida. E o rito é a tua vida quando é iluminada por esses modelos. Ou seja, aquele pedaço da tua vida que você iluminou pela eternidade, que você sacralizou, que você resgatou a arbitrariedade, que você deu sentido. Esse momento, ninguém nem nada vai tirar de mim. Foi um momento que eu vi algo de real, que eu vivi algo de real. Esse é meu. Nada nem ninguém vai tirar isso de mim. Quando nos confrontamos com algum fato da vida, por exemplo, se diz que diante da morte, a gente sabe exatamente quais foram os momentos reais e sabe exatamente o que é ilusão. Diz que um momento desse dá sentido a uma vida. Mas diz que pode acontecer que uma vida não tenha nenhum momento desses. Lembra daquele filme Coração Valente, onde o personagem, Wallace, dizia: todos os homens morrem, nem todos os homens vivem, alguns só sobrevivem. Isso é uma vida inteiramente dominada pela arbitrariedade, sem nenhum sentido. Mito, então, vem de mutus, mudo, aquele que cala, aquele modelo atemporal que está por trás das aparências. Em alguma hora a gente tem que ir lá e estabelecer contato. Isso seria a linguagem fundamental que a gente teria que aprender. Talvez esses homens tenham sido tão bons poliglotas por causa disso, como dizíamos no início, porque sabiam falar essa língua fundamental. Todas as outras devem ser mais fáceis, a língua das essências. A origem da palavra símbolo, uma das origens que se atribui, se diz que eles faziam isso na Grécia e depois esse costume se perpetuou em Roma. Você é minha amiga, mas eu vou mudar para o outro lado do mundo. Um dia eu quero reencontrar você, vai que você não me reconhece mais, ou quem sabe meu filho vem aqui, eu quero que você o reconheça. Eles pegavam uma moeda e quebravam ao meio. Eu levo uma metade, deixo a metade com você. Que há 20 anos vem o meu filho aqui e vê se encaixa na sua moeda. Encaixou, você recebe na sua casa como se fosse eu mesmo, como se fosse da família. São duas metades que se separaram e agora se reencontram, e se reconhecem, e se harmonizam. Você percebe que isso é a nossa essência e a nossa aparência?
que se separaram e uma hora tem que se reconhecer e se remontar novamente e se receber amorosamente. Somos nós encontrando a nossa essência. Esse é o segredo escondido por trás da palavra símbolo. Ou seja, até as palavras guardam muitos segredos por trás delas. Essa historinha também é muito interessante. Mircea Eliade costuma dizer que profano, a palavra profano, significa aquilo que não tem forma, é amorfo. E sabe por que não tem forma? Porque não encarna uma ideia, ou então não encarna uma ideia só. Esse Glauco Maria é um personagem de Platão, que ele dizia, o Glauco caiu dentro do mar, grudaram um monte de crustáceos nele, quando a gente tirou ele do mar, ele está tão deformado que a gente já não reconhece que era um ser humano. Imaginem que o mar é o mundo manifestado, e nós caímos dentro dele, esse mundo de ilusões. Aí tem um monte de ideias lá no plano das ideias. Vamos fazer de conta que aquela ideia do quadrado é a ideia do mineral, cuja lógica é inércia. O mineral evolui por inércia. O redondinho é a ideia do vegetal, que evolui por geração de energia. O trapezoidal ali inclinado é o animal, que evolui por instinto de perpetuação da espécie, de procriação. E o triângulo seria a ideia humana, que evolui buscando valores, virtudes e sabedoria. Só que a gente não sabe qual é a nossa ideia, nós não sabemos qual é o objetivo da natureza para conosco, então a gente sai copiando tudo. Ficamos inertes que nem os minerais, preguiçosos. Catando energia que nem os vegetais, ambiciosos. Vivendo em função de instintos feitos animais, absolutamente impulsivos e irracionais. E um pouquinho de ser humano. E mistura tudo aquilo. Fica sem uma forma definida. Aquilo ali é o Frankenstein de Mary Shelley. Não tem uma forma definida, é um remendo de várias coisas. Fica monstruoso. Nós caímos no mundo e copiamos a ideia de tudo, não sabemos qual é a nossa. Não temos discernimento, inteligência, que vem de intelegere, escolher dentre todas as ideias do mundo, qual é a minha, qual é a do ser humano. O que a natureza espera de um ser humano e dentro da humanidade, o que espera de mim. A máxima inteligência é a identidade, é saber quem é você. E isso que a filosofia busca desenvolver nos homens. Uma sadia curiosidade por saber quem somos nós. Então, essa deformidade, essa falta de forma, Eliade dizia, isso é a raiz da palavra profano. Profano é aquilo que é amorfo, não obedece a uma ideia definida. Escolheu ou foi escolhido aleatoriamente. Lembram do Peter Pan? Ele mora na terra do nunca, ou seja, não tem tempo lá, é eternidade. Mas ele volta para o mundo porque a sombra dele tinha fugido dele. Aí ele pede para o Wendy consciência para costurar a sua sombra dele, para ela não fugir mais. Nossa vida nesse mundo material é a nossa sombra. Ela deveria estar presa àquilo que nós temos na terra do nunca, que é a nossa essência, nossa verdadeira identidade. Deveríamos pedir para a nossa Wendy consciência para costurar os dois, para essa sombra não fugir mais de nós, não se deformar, não se tornar profana. Os mitos se vivem. Até nos contos de fada temos muita coisa para aprender. Olha, eu gosto de conto de fada, se não for enveredar para esse assunto, para a gente passar para outro slide, né? E por fim, fechando com essa frase de Fernando Pessoa, esse trecho do Ulisses, do primeiro Ulisses, da mensagem de Fernando Pessoa, o mito é o nada que é tudo. O mesmo sol que abre os céus é um mito brilhante e mudo, o corpo morto de Deus, vivo e desnudo. Ou seja, se a gente parar para analisar um pouco do que o sol faz por nós, pela vida, que alimenta e ilumina indistintamente, propicia que todo germen venha à tona, acompanha a vida, dá todo o nutriente necessário para ela, de uma certa maneira é um mito, uma representação no mundo concreto da ideia de Deus. Talvez o sol seja um símbolo da ideia de Deus. É isso que ele está querendo dizer. Ou seja, se entendêssemos um pouco desse papel vital, desse ser que nos dá luz, nos dá calor, nos dá vida, talvez entendêssemos mais um pouco os atributos da unidade. E isso seria um sumo exercício de entender a linguagem simbólica. Não entendemos nem a nossa própria identidade, que dirá de Deus. É muita ousadia. Né? Mas os mitos nos propiciam, através dos reflexos que as coisas têm no mundo, saber para onde eles apontam e entender muitos dos mistérios do universo, inclusive e principalmente o mistério de nós mesmos. Bom, gente, isso é basicamente o que eu queria trazer para vocês. Não queria falar muito, mas falei muito, como sempre, né? Não adianta. E eu espero que vocês levem uma reflexão sobre isso.
Reitero, é muito importante essa história. Cícero, ele costumava dizer que quando uma pessoa é um mau orador, as pessoas saem pensando nele. Nossa, como esse cara fala bem, hein? Que esperto, você viu? Cheio de exemplos, como conhece. Quando é um bom orador, as pessoas saem pensando nelas mesmas. Eu espero que vocês saiam pensando um pouco em vocês mesmos, que isso signifique alguma coisa, que gere algum tipo de inquietude. Filosofia é para gerar alguma inquietude e fazer com que a gente parta para respostas, se torne amante dessas respostas, que distantes ou não são impossíveis. Nos tornemos, em alguma medida, amantes da sabedoria, dessa sabedoria fundamental e necessária que implica em sabermos quem somos e o que viemos fazer aqui no mundo. É isso, eu agradeço muito a presença de vocês e relembro que amanhã estaremos aqui falando sobre 3 poetas místicos maravilhosos que são Rumi, Kabir e Tagore. Eu vou estar aqui. E no sábado estamos lá no Museu da República o dia inteiro, também com muitas atividades. Estamos na Semana da Filosofia, vamos comemorar juntos. A filosofia é uma dádiva da humanidade. Obrigada.